De volta aqui com vocês para continuar a nossa revisão da linguagem C. A gente está fazendo a revisão completa e chegamos ao momento do switch case. O switch, a estrutura switch, ela é de grande importância. Turminha, quem não aprendeu, quem ainda tem dúvida do switch, faça aí, tente fazer um algoritmo simples, utilizando um menu com 3, 4 casos. Faça isso de forma bem simples, mas aprenda a utilizar, porque essa estrutura ela vai te perseguir, não importa a linguagem. Não importa a linguagem que você for, ela vai estar ali junto a você. Vai fazer aplicação, vai fazer site, ele vai estar junto. O switch não tem como fugir. Essa é uma das estruturas, esse é um dos comandos que você não tem como, você tem que aprender mesmo. Se quiser continuar como desenvolvedor, vai estar ali. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, seguindo aqui a nossa apresentação. E entender um pouquinho do for agora. Vamos falar um pouquinho, já que eu falei de laço, vamos falar do for. Na sua forma simples, a inicialização é um comando de atribuição usado para inicializar a variável de controle do laço. A condição é usualmente uma expressão relacional que determina quando o laço terminará pelo teste da variável de controle do laço contra algum valor. O incremento usualmente define como a variável de controle do laço mudará a cada vez que a repetição for realizada. Então, um laço é uma estrutura, o nome já está dizendo, estrutura de repetição. Aí eu preciso perguntar para a pessoa ali vários itens, como por exemplo, eu quero que você pergunte algo como calculadora, eu quero uma calculadora. E nesta calculadora, eu quero que pergunte se a pessoa quer soma, subtração, e após a pessoa digitar, que ela não encerre o programa, que continue a fazer essa repetição. E aí, nessa repetição aí, que a gente utiliza essa estrutura de laço. Eu estou vendo aqui que a Ellen, lá no nosso chat, está perguntando se próxima semana vai ter novas disciplinas. Exatamente. Essa semana a gente está encerrando essas disciplinas. Vocês já viram que já tivemos a disciplina de arquitetura, boa demais, já encerrou ali todo aquele trajeto. Nossa disciplina aqui de lógica, estamos aqui no nosso penúltimo capítulo, chegando ali ao finalzinho. A de projetos também, ela hoje já findou com vocês, já encerrou a disciplina de projetos. A de midiática, amanhã também encerra, tem uma aulazinha especial, uma revisão também ali no finalzinho do nosso dia de amanhã, para finalizar todo esse módulo, o primeiro módulo desse nosso curso. E aí, semana que vem, tudo novidade. Aulas com disciplinas, tudo novo, vai ser novidade aí para vocês, aí fiquem de olho aí, porque conhecimento nunca é demais, e vocês vão ver essas novas habilidades, e aí pode ser que dentre as novas disciplinas, tenham aí habilidades que vocês percebam que é válido, como por exemplo, para a semana que vem, vocês vão ter aí aula de sistema operacional. Gente, é muito bom. Sistemas operacionais é uma aula muito divertida, com tudo que vocês aprenderam lá em arquitetura. E muito que vocês viram aqui falando sobre memória, na de lógica, vai ser utilizada lá na disciplina de sistemas operacionais. Então, ela é perfeita, vocês vão entender como é o funcionamento mesmo de um sistema operacional, como ele gerencia a memória, como ele gerencia o processamento. Muito que foi falado até mesmo lá em arquitetura sobre processadores vai ser utilizado dentro dessa parte de sistemas operacionais. Vocês vão entender como os sistemas operacionais têm os diversos tipos, como eles são utilizados. Também teremos a disciplina de redes, vocês vão começar a aprender um pouco mais sobre redes, está mais do que na hora, está chegando aí, chegou o 5G aqui no nosso Piauí. Que internet é essa mais rápida? Por que uma internet é mais rápida do que o outro? A internet de celular é diferente de internet de computador. A internet Wi-Fi, ela é mais segura do que a internet cabeada, sim ou não? E vocês vão entender tudo isso aí na disciplina de redes. Mas isso aí é para a semana que vem, então não perca. Ellen, fique de olho aí. Semana que vem aí tem muita novidade. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa revisão. E aí eu estava falando do laço. E como é que o laço acontece, essa estrutura de repetição? Ela é uma estrutura que muitas vezes causa até uma complicação
uma confusão na cabeça de alguns. Não vou mentir, quando eu comecei a programar, essa daqui foi uma estrutura assim que eu empaquei um pouquinho no início, viu? No início, essa estrutura ali, aquele fora ali, as 3 condições iniciais, as 3 condições para que o laço aconteça, ela me empacava um pouquinho, eu ficava assim um pouco confuso. Mas é necessário, porque o laço é outra daquelas estruturas que é utilizada em tudo que é linguagem. Então vamos ver aqui nesse exemplo. Para um exemplo simples, um seguinte programa imprime um número de 1 a 100. Então eu quero que mostre na tela o número de 1 a 100, uma contagem de 1 a 100. Ao invés de, imagina só se você tivesse que colocar print 1, print 2, print 3, print 4, 100 linhas aí garantido, só de prints. Muito trabalho, né? Dá para fazer assim? Dá sim. Se você conseguir fazer isso, aí eu te desafio a fazer de uma contagem, um programa sem a utilização de laço, não de 1 a 100, mas de 1 a 1 milhão. E aí? E agora? Ah, agora não dá, professor. Eu vou passar o resto da minha vida para fazer esse programa aí. Ou você utiliza a estrutura de laço. Na estrutura de laço, o que nós temos? Biblioteca inicial, função inicial, uma variável. Para que serve essa variável? Para a gente utilizar como variável do nosso laço. Todo laço ele pede uma variável de inicialização. E aí vem o nosso laço. Ali, nessa linha, onde tem o nosso for, é nela que temos que prestar atenção nas condições. Ele pede 3 condições. A primeira, onde eu começo a contagem? O programa está dizendo que é de 1 a 100. Então, o x vai valer 1. Eu estou começando de 1. Depois, o x, a segunda condição, x menor ou igual a 100. Ou seja, até quando eu vou contar? Eu comecei a contar de 1, eu vou contar até quando? Então, eu coloco ali que o x, que é 1 na primeira passada, menor igual a 100. Ou seja, ele vai contar até chegar ao valor de 100, que é igual até o valor de 100. Quando chegar em 100, eu encerro, porque chegou a 101, pronto, não cabe mais aqui, passa. Espera aí, mas esse x começou com 1, e ele tem que crescer até 100, e aí vem a terceiro passo, a terceira condição do nosso for, que é o x++. O x++ é um incremento a cada passada do laço, a cada vez que o laço for lido, ele vai adicionar o valor de mais 1. Esse x++ é o equivalente a você fazer x mais 1. Toda vez que você adiciona aí x mais 1, x mais 1, então o x receberá x mais 1. Aí a primeira passada é 1. O x está valendo 1. Então ele vai receber ali 1 mais 1. E aí 2. Na próxima, 2 mais 1, 3. E assim por diante, ele vai contar. Então o x++ é só esse incremento. E aí essas são as condições. Lembrar, primeiro, por onde eu começo a contar? X igual a 1. Comecei de 1. Vou até onde? X menor ou igual a 100. Vai contar até 100. E o x++, ou seja, crescendo a cada passada. Ah, então aquele programa de 1 milhão que você disse, vamos contar de 1 a 1 milhão, que seria um monte de print, é fácil. X igual a 1, primeira condição. X menor ou igual a 1 milhão. E aí, x++, a terceira condição. E aí o computador que trabalhe, ele que vai processar aí essa contagem de 1 milhão e mostrar na tela. O trabalho é seu. E aí ele vai mostrar, printando ali sempre o valor de x, e assim contabilizando de 1 até 100 nesse nosso caso. Nesse outro exemplo, a gente tem aqui uma variável que eu chamei de contadora, que é a que eu vou utilizar internamente, uma outra variável inteira que eu chamei de total. E o laço, o que tem nele? Começa ali for, o laço, contador recebe 0. Isso quer dizer que o contador vai começar a contagem de 0, sim. E o total recebe 0. Tá, começou também de 0. A condição, o que vai ter a condição? Até onde eu vou contar isso? Contador menor do que 10. Ah, então eu vou contar só até 9. É porque não é menor ou igual. Vai contar só até 9. Começou de 0 até 9. Vão ser 10 números que vão aparecer. E o contador vai receber ali um incremento. Ah, podia ser mais, mas não, ele colocou mais igual a 1. Ou seja, eu vou incrementar. Esse contador mais igual a 1 é idêntico, é a mesma coisa se eu tivesse colocado mais. É uma forma diferente de utilizar o incremento.
Internamente na linha 7, o que vai acontecer? O total vai ser incrementado o valor, ou seja, ele vai receber o que tem no contador e somar o que tem no total. E aí, na linha 8, vai mostrar em tela o valor ali, contador igual, e vai mostrar o que tem dentro do contador e o que tem dentro do total. O contador ele vai aumentando de 1 em 1 e o total ele vai aumentando através do valor que já tinha nele, mas adicionado o valor do contador. E aí é o que a gente está vendo ali na telinha. O interessante aqui é a gente saber o laço, como ele funciona. Se eu quiser fazer um laço aqui, vamos contar mais, vamos contar até 50. Tem dificuldade? Ah, Rildo, eu consegui contar até 10, até 50 é demais. De jeito nenhum. Gente, a única mudança que tem, vocês percebem ali na linha 8, eu nem vou fazer muito, porque ele não é tão diferente assim do último que a gente viu. Contagem inicial, no 1, tá com 1, começa com 1, recebendo 1. Então a primeira contagem é 1. E a segunda condição é NaN menor ou igual a 50, porque eu quero que conte até 50. Então da mesma forma, se eu quiser que conte até 1 milhão, eu vou colocar ali NaN menor ou igual a 1 milhão. Você que vai decidir essa quantidade bem aí. E a última condição, NaN mais, ou seja, ele vai aumentando de 1 a 1 até chegar o número 50. E aí vai ser mostrado em tela o que a gente vê ali na telinha preta ali no final, contagem daquele modo. While, outra estrutura de repetição é o while. While em inglês significa enquanto. A função de laço while é repetir um determinado trecho enquanto uma determinada condição for verdadeira. Vocês percebem que o for, você já define, olha, você vai crescer até chegar ao número 50 e acabou. Ele não espera até chegar um momento que a condição se transforme de falsa para verdadeira. Não, eu quero que chegue até esse tanto aí. É uma contagem já pré-definida. Então o while eu posso utilizar em um menu, por exemplo, para fazer algo como a pessoa clicou em sair, e aí a pessoa sai. Só quando clicar em sair que a pessoa sai. A pessoa clicou apertou o botão no teclado, o ESC. Só assim que vai sair. Porque enquanto aquele valor ali, aquela variável, não tiver o valor da tecla ESC, ele vai continuar naquela estrutura. Eu vou continuar dentro do jogo. Mas quando eu apertar o ESC, aí eu saio da estrutura. Então ele é perfeito para quando você quer que o usuário, o seu cliente, decida o momento de sair. Por exemplo, aqui, enquanto o while, o nosso while aqui, enquanto o personagem estiver life, o jogo deve continuar. Então, enquanto o personagem tem vida, o jogo continua. Quando zerar, aí ele encerra o jogo e mostra lá que morreu, encerrou. Segundo, enquanto o while aqui, o MP3 não terminar, ela deve continuar tocando, ou seja, as músicas do CD estão tocando até chegar no último. Encerrou, finalizou. Enquanto um jogador não ganhar, perder ou der empate, o jogo da velha deve continuar rodando. Então, ele só encerra quando tiver ali um vencedor. Enquanto o usuário não digitar 0, seu programa deve continuar rodando. É o que nem eu falei da questão do ESC, a tecla ESC. Enquanto você não digitar, não clicar na tecla ESC, não sai daquele programa. A estrutura do while ela funciona da seguinte forma. Vem o while, eu passo ali a condição, o que eu quero, ali aquela condição. Então, enquanto aqui dali não chegar aquele valor, eu vou continuar repetindo. Enquanto aqui dali não tiver o valor, continuo repetindo aquela condição. Enquanto ela não for aceita, eu continuo ali preso. E ali internamente o código que será repetido. Essas rodadas de teste, testa e roda do while é de outros laços e chama-se de interações. Então, se a condição for sempre verdadeira, como no caso o 1, a gente sabe que é o ligado, é o V, o verdadeiro. Então, se eu colocar essa condição while 1, ou seja, se a condição for verdadeira ali, while 1, acontece um loop infinito, porque o 1, eu quero que a condição seja verdadeira. Enquanto está me aceitando, está verdadeiro, eu entro naquele laço. Quando eu coloco while 1, e mandando printar o que acontece, vai ficar infinito. Não façam isso, porque vai ficar printando ali na sua tela repetidas vezes o que acontece ao infinito. Esse print, ou qualquer código naquele lugar,
rodaria indefinidamente, só pararia quando você fechasse o aplicativo ou reiniciasse a máquina. Então, cuidado, isso aqui, esse tipo de código aqui, você dando um while já com o valor 1, você entra ali. E é muito cuidado também, quando você estiver utilizando o while, para você não utilizar, criar uma estrutura que você fique preso nela para sempre. Programa em C que conta de 10 até 1, ou seja, contagem regressiva, usando o laço while. Agora vamos fazer o contrário do exemplo passado, naquele último da contagem subindo, né? A lógica é a mesma. Veja e raciocine. Então vamos ver aqui como é que ela funciona. Eu começo nossa variável, número, recebendo 10. E aí vem a condição que eu coloquei no while. Podia ser no for? Poderia, mas a gente está utilizando agora o while. No while tem o seguinte, número, que é aquele 10, maior ou igual a 1. O 10 é maior ou igual, no caso ele é maior do que 1? Sim, então a gente continua preso ali. Só que eu coloquei lá no finalzinho, número menos menos, um decremento. A cada passada, começou com 10, ele vai para 9, vai regredindo ali e mostrando em tela o número. Quando ele chegar no valor de 1, aí sim, essa nossa condição aí, ele passa a ser falso, ou seja, aquele valor que está ali, ele não está dando como verdadeiro, e aí ele sai do nosso laço aí de repetição. Outro exemplo aqui, utilizando o while, criando uma estrutura como essa, desenhos, a gente pode utilizar da seguinte forma. Chamei ali duas variáveis, linha e coluna. Linha 7, eu estou dando o salto inicial, está ali o nosso primeiro salto. E aí eu tenho o nosso while. No while eu digo que linha é menor do que 8. E aí vai printar ali dentro justamente o barra T, ou seja, passando aqui, criando essa apontamento para diante. Depois um segundo while, agora eu falo que coluna menor do que linha. E eu vou mandar printar o nosso asterisco. E assim, a coluna vai receber sempre mais 1. Então por isso na primeira passada, coluna ali que tinha o valor de 1, ele recebeu o valor de 1, ele vai printar 1 só asterisco, na próxima 2, 3 e assim por diante, até chegar ao valor onde linha, que ele foi recebendo ali, ó, linha, não aceite mais isso como verdadeiro, linha menor do que 8. Ou seja, quando linha tiver pelo menos o valor de 8, ele vai sair desse nosso while, desses nossos dois laços, e aí encerra o programa mostrando somente esse desenho. Tem também a estrutura do while. Geralmente inicializamos as variáveis ou pedimos algum dado para o usuário. Tudo para nos certificarmos que o programa vai entrar no while. O que às vezes pode ser um pouco incômodo e nada eficiente. O que o laço do while faz é executar pelo menos uma vez o que está dentro dele. E só ao final da execução é que ele faz o teste usando o velho e conhecido laço while. Ou seja, temos a garantia que o laço vai ser executado uma vez sem precisar inicializar a variável ou pedir dados aos usuários do while. Então, no caso, o do while, ele começa, o do faça, ele vai fazer o que está internamente, depois ele chama o while, faz a condição, se aquela condição for dada como verdadeira, ele retorna e fica preso ali. Se ela já for dada como falsa, ele passa direto. Então, o do while, ele é perfeito para quando você vai fazer tratamentos de erros, quando você quer que uma tela seja apresentada pelo menos uma vez, quando você quer algo tipo, isso é muito usado na questão de uso de sites, se por acaso deu algum erro, seja pelo menos mostrado ali, erro 404, a página não pôde ser carregada. Então, o do while ele serve para esses momentos aí. Tá aqui um exemplo, utilizando o do while, onde eu tenho ali na linha 6 a chamativa do do, faça, e aí na linha 8, digite a primeira nota, a pessoa digita, vai cair dentro da variável nota 1, digite a segunda, cai em nota 2, na linha 12, a variável média vai receber nota 1 mais nota 2 dividido por 2, ou seja, a média das duas notas, linha 13 vai mostrar a média daquele aluno, na linha 14 pede para digitar 1 para continuar, o 2 para sair,
E aí, se a pessoa digitar 1 ou 2, isso vai recair dentro de RESP, dentro da nossa variável RESP. Aí vem o while. Aí chegamos ao while. No while, ali a condição dele é o RESP é igual, tá ali, igual a 1. Se ele for 1, é para continuar, porque foi dado verdadeiro. Então eu não posso sair do while. E aí eu vou digitar mais uma nota. E vou digitar mais outra. Enquanto eu não digitar no final da digitação das notas o número 2, eu não saio desse laço. Isso aqui é perfeito para a gente utilizar junto com aquele criação de arquivos de texto que a gente utilizou nas últimas aulas. Aprendemos a fazer nas últimas aulas. Lendo uma string do teclado. Podemos utilizar a função gets, que faz a leitura até encontrar o caractere do fim da linha. Então, o gets ele funciona bem próximo ao que a gente viu do scanf. Só que ele é perfeito, como ele faz uma leitura de caracteres até chegar o fim de linha, o /n, a finalização, ou /n, ou melhor, o /0, que é o enter, /0, finalização da nossa digitação. Então ele é perfeito para guardar, para buscar, para recolher os dados digitados, o que foi digitado para ser inserido dentro de um vetor. Porque o scanf ele é perfeito para ler um só caractere, mas o gets ele é perfeito para você ler um texto completo, ele lê tudo que foi digitado ali até encontrar a finalização ali da digitação. Esta função armazena tudo que foi digitado, inclusive os espaços, até que a tecla Enter seja pressionada. Um exemplo, a gente tem aqui, digite o nome do cliente, a pessoa digita e o nome recai dentro do gets, é recolhido e cai dentro ali do nosso vetor. No caso aí o nome, underline cliente, é um vetor, uma estrutura de vetor. Vamos ver nesse exemplo aqui. Está lá o gets buscando o que foi digitado e vai recaindo dentro na linha 4, está ali o nosso vetor, nome de tamanho 61. Então a pessoa digita, cai dentro do vetor, na linha 7 ali está pedindo para mostrar a string, o nosso vetor, nome, e aí vai ser mostrado em tela o que foi armazenado. Da mesma forma que o gets serve para buscar, o print, o gets ele é o próximo ao scanf, então se eu quiser mostrar em tela um caractere completo, se eu quiser mostrar o vetor completo preenchido, uma matriz completa, eu chamo a função puts. As duas principais funções para imprimir em string são a printf, que a gente já vem conhecendo, e o puts, que também serve para, principalmente se você quer mostrar um vetor completo. Quando chegar no futuro, vocês estiverem querendo imprimir uma tela completa, ou seja, um texto completo, 500 palavras, você usaria um printf ou um puts? Um puts. O puts, já aprendemos que ele até serve para você imprimir blocos inteiros. Então eu tenho ali, no nosso programa, um caractere, o nosso vetor com 81 espaços. A pessoa digita isso, a pessoa digitou, recai dentro de nome, e aí ali na última linha, puts olá, puts nome, ou seja, vai imprimir na tela a palavrinha olá e vai imprimir o que está dentro de nome, dentro do vetor nome. Então, desse modo, com esse simples programa aí, eu estou colocando, inserindo a pessoa digita o nome e aí vai mostrar olá e o nome da pessoa. E aí chegamos a ver algumas funções também específicas, como a strlen, que faz parte de uma biblioteca string, a biblioteca específica. A strlen retorna o tamanho da string, ela serve para fazer um contador. Então, se eu chamar strlen e colocar algo como casa, ele vai me dizer quantos caracteres foram apresentados ali. Então, ela é aquela função que quando você olha, abre um documento do Word, lá no cantinho embaixo mostra quantos caracteres já foram digitados. É ali que está justamente ao uso da nossa strlen. Um exemplo aqui da utilização dessa nossa função, eu tenho aqui pedindo para a pessoa entrar com uma string, digitar uma palavra, essa palavra vai cair dentro do vetor feito ali na linha 6, o str, o gets na linha 8 recolhe esse valor e guarda dentro
do nosso vetor. E aí, na linha 9, a gente chama a função strlen, lembrando que eu tenho que sempre chamar a biblioteca string, chamo ela, ela vai aparecer, vai fazer a contagem do tamanho da palavra que tem ali e vai dizer qual o tamanho da palavra. Vejam lá no exemplo que eu digitei meu nome, Rildo, e ele me mostra quantos caracteres que tem a palavra Rildo. Então, se eu digitasse uma palavra ali que tivesse 20 caracteres, ele mostraria ali o tamanho de 20 caracteres. A strcpy, ou a copy, para armazenar uma string literal numa variável string ou copiar o conteúdo de uma variável string para outra. Eu até disse para vocês, ó, a strcpy ela é muito utilizada dentro do sistema Linux e em servidores. Então, já fica a dica, futuramente vocês vão mexer com essa variável aí. E aí vem strcpy, que mostra ali, tem a variável, o que ela pede? A variável, por onde vai, e a string em si. Bora ver isso no nosso exemplo. Eu tenho ali pedindo para a pessoa digitar, ó, aqui vamos de novo. Esse aqui, vamos essa frase, cai dentro desse nosso vetor origem, está ali caindo dentro do vetor origem. E tem um outro vetor destino que está ainda vazio. O vetor destino é chamado dentro das strcpy para copiar, e ele copia essa outra frase, constante string. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar copiando essa frase para dentro desse outro vetor. Da mesma forma que teve aqui, diretamente, através da atribuição, jogado dentro do outro vetor. Então, ela está fazendo a mesma função ali, daquele igual, daquele atribuição, para caindo logo dentro. Resultado. Eu chamo ali na linha 14, de novo, a strcpy, chamando o destino e a origem. E o que isso me faz? Eu estou chamando as duas, fazendo essa cópia. Printando em tela, o que me recai ali na tela, vai mostrar na tela o novo valor que vai estar dentro da variável, dentro do vetor destino, que é justamente o que estava dentro de origem. Então, ela nada mais é do que uma função para cópias. A strcmp, a gente viu que ela é uma função que faz uma comparação, cmp, compare. Percebam que ela tem as iniciais ali, compare. Ela serve para fazer uma comparação entre valores. Então, aí nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, se a gente tem ali a chamativa da strcmp e faço para ela comparar dois valores desses dois vetores, ela vai estar comparando um com o outro se os dois são verdadeiros, se os dois são iguais. Nesse caso aí, eu quis fazer essa comparação se os dois são iguais e ela vai me responder ali, no caso, o que vai estar dentro do nosso if ali, são diferentes. Então, nesse caso aqui, a CMP ela serve para comparar. Ela também é muito utilizada na utilização de scripts. Se você quer, por exemplo, fazer o backup de um arquivo, fazer um backup dentro do seu servidor, o primeiro passo é você quer fazer um backup incremental. Vai adicionar tudo que foi modificado de um dia para o outro. Essa função ela serviria para comparar os arquivos do dia anterior com os arquivos que temos hoje. Se não houve mudança nenhuma do dia anterior para o dia de hoje, tem motivação para fazer um novo compacto, um novo backup de tudo que tem hoje? Não, porque não houve modificações. Então, o primeiro passo é comparar. Se houve comparação, aí sim você adiciona o que teve de mudanças ali de um dia para o outro. Por fim, a strcat, que é a função que copia, ela faz uma concatenação. Percebam que nesse caso aqui, eu tenho aqui dois vetores, o vetor que recebeu o nomezinho faturamento, eu tenho um outro que recebeu o nome horas. Quando eu chamo a strcat, eu concateno as duas, eu uno as duas. E assim, quando eu chamo de novo a minha string primária, que eu concatenei o valor da segunda com a primeira. Quando eu chamo ali a str, a primeira string, o nosso primeiro vetor, ele vai me mostrar todo o valor que está ali internamente, naquele momento.
Vou deixar a parte de vetores para a nossa aula de amanhã. Vamos chamar agora as nossas questões do dia. Chegou a hora de praticar. Vamos para a nossa hora de praticar. E aí, a parte de vetor vou deixar para continuar na aula de amanhã. E aí a gente vê até um pouco de tudo que vimos hoje aqui, tudo que falamos hoje nessa nossa revisão, nessas nossas atividades aqui do momento de praticar. Vamos ver aqui quais foram as atividades que eu trouxe, quais são as questões que eu trouxe para a gente dirimir no dia de hoje, com tudo que a gente já revisou. Bora lá então, gente, vamos lá. Primeira atividade. Faça um programa em C que leia 5 valores inteiros e armazene em um vetor. Então a gente já ia começar a fazer uma revisão em cima de vetor, a gente já entende um pouco sobre vetor, já vimos isso. Então vamos ver até revisando aqui em cima de vetor nessa atividade. E após armazenar esses valores dentro do vetor, a leitura do programa deve encontrar e imprimir o maior valor, ou seja, eu vou fazer uma leitura de todos os dados dos 5 valores que vão estar dentro do vetor e mostrar qual deles é o maior. Bora ver como é que isso foi feito. Eu tenho ali nas linhas 1 e 2, as nossas bibliotecas de entrada, as bibliotecas de saída de dados, a std.io e a std.lib. Linha 3 começa o nosso programa. Na linha 4 é onde eu vou criar a minha variável. Vou utilizar a estrutura que vimos hoje, a estrutura de laço. Então, eu vou chamar uma variável i, que vai ser a nossa variável de controle. E chamo o nosso vetor. Chamei esse vetor de lista e disse que o espaço dele, o tamanho dele vai ser 5, porque queremos armazenar 5 valores. Na linha 7 vem o meu primeiro laço, que é o laço onde eu vou começar a fazer a leitura interna ali dos números que a pessoa for digitando e armazenar naquele momento dentro daquele meu vetor. Nesse laço, eu tenho ali for, começa com a variável o inicialização, como a gente aprendeu no nosso laço, o i recebendo 0, inicia em 0 a contagem, o i vai de i menor do que 5, ou seja, a contagem vai até o número 4, então eu vou contar de 0 até 4, e o i vai receber mais 1, adicionar mais 1, é um incremento a cada passagem. Linha 8, eu peço o que está em tela, informe o número, a pessoa digita o número e esse número vai recair dentro do nosso vetor lista, naquela posição que está o i, naquele momento. A primeira passada o i não está em 0, então o primeiro número vai ficar com o índice 0. A cada passada o i vai receber mais 1. Então o próximo número, o número digitado ali, o número 2, ele vai cair na posição de lista i, que é o número 1. Então ele vai cair na posição 1 e assim por diante. Os 5 números são digitados e recaem dentro ali do nosso vetor. Então armazenados. E aí vem o momento, na linha 12, onde eu vou utilizar uma nova variável. Estou criando essa variável ali, int maior, recebendo lista na posição 0. Ou seja, estou inicializando ali o número maior, onde eu vou apresentar em tela, eu começo armazenando o primeiro valor digitado. O primeiro valor digitado foi o número 4, então a nossa variável maior vai receber o número 4. Está ali dentro dela. E aí vem o nosso segundo laço. Para que serve o segundo laço? Para procurar agora qual é o maior deles. Eu já tenho os números digitados dentro do nosso vetor e chegou o momento de a gente fazer a comparação entre esses várias posições do nosso vetor para encontrar qual deles seria o maior. Vem ali o nosso laço dizendo o seguinte, o i vai começar com 1, tá? Posição 1. Por que 1, Rildo? Por que não começou com 0? Porque o maior, a nossa nossa variável maior, ela já está recebendo ali a posição 0. Então, dentro do nosso maior, já tem o número 4. Eu já tenho o número 4, então não preciso necessariamente começar minha contagem ali pelo primeiro, já está armazenado. E ele vai até a posição que o i seja menor do que 5, até a posição de índice 4. E a cada passada mais 1. E aí faz uma comparação utilizando a estrutura de decisão, o if maior, a nossa variável maior,
ela é menor do que lista naquela posição, se acaso acontecer que ela seja menor, então maior vai entrar dentro desse nosso if e maior vai receber aquilo que estiver dentro daquela posição em lista. Então o que acontece naquele momento é, o maior tem o número 4 e lista na posição 1 tem o número 2. E a pergunta é, 4 é menor do que 2? Não é, então ele não vai ser nada adicionado, não vai ser trocado. O laço continua seguindo. Aí faz a próxima comparação. O 4 é menor do que 7? Sim. Então o maior, a nossa variável maior, recebe o número 7. E aí continua a comparação. O 7 é menor do que 1? Não. O 7 é menor do que 5? Não. Então a variável maior, ela vai continuar com o valor 7 ali. E aí na linha 18, após a gente sair desse laço, porque a gente já chegou à contagem do i, chegando ao máximo dela, 4, a gente sai do laço e vai para a linha 18, mostrando o que tem dentro de maior. E dentro da nossa variável maior, ficou-se o número 7. Nesse nosso exemplo aqui. Segunda atividade, faça um programa que receba 10 notas e mostre aquelas que estão maiores que a média. Mais uma vez, comparação. Eu vou comparar isso nos vetores e ver qual delas sejam maiores nessa estrutura agora, utilizando, nesse exemplo, notas. Qual a diferença desse exemplo para o último que a gente viu? Iniciamos ali definindo o tamanho agora pela uma constante de 10, ou seja, define 10, que vão ser as 10 notas. Na linha 5, começo uma variável, chamei essa variável de i, vai ser a inicialização do nosso laço, vou utilizá-la. Linha 6, eu começo um vetor, chamei esse vetor de notas, ele vai ser do tipo flut, porque eu quero aceitar notas quebradas, 7,5, 8,5, quero aceitar notas ali com ponto flutuante. Tenho também do tipo flut a soma e a média, outras duas variáveis que são do tipo flut. Na linha 7 eu já começo logo, inicializo a minha soma com o valor 0. Eu quero que o primeiro valor, ela já tenha início já com o valor 0. Linha 8, eu peço para a pessoa digitar as notas e a pessoa vai começar as notas. Isso dentro do laço, que é na linha 9. E esse laço vai respeitar a seguinte regra. Ele vai começar com a primeira posição, o primeiro índice 0. Então o i recebe 0. E o i ele vai estar menor a max nota. A max nota vai até 10, então o i menor do que 10. Então ele vai contabilizar o quê? A posição de 0 até 9. Ele vai receber então 10 notas. E o i vai receber mais uma a cada passada. Linha 10, o scanf aí, poderia ter sido um get? Poderia, mas não foi necessário, porque era só uma nota, só um item, só um caractere. E aí eu estou pegando esse valor digitado e colocando, armazenando dentro do vetor notas naquela posição ali. Primeira posição é o 0. No 11, soma, que já começou com o valor de 0, por isso que eu iniciei lá em cima com o valor 0. Soma, que começa com o valor 0, receberá um valor de soma, que é 0, mais a nota que tem ali dentro do i. Como é a nota que tem daquele i, naquele vetor, naquele momento, é a primeira nota digitada. Então, 0 mais 7 vai recair dentro de soma. Então, soma depois da primeira passada, ele tem um novo valor agora de 7. Média vai receber o quê? A média só vai para a média depois que terminar o laço. E o laço vai ser percorrido 10 vezes. Então, as 10 notas vão ficar armazenadas dentro de soma. Então, para ter a média dessas notas, eu somei todas as notas e divido ela pela quantidade de notas, que são 10. Então, eu somei todas elas, dividi por 10, e esse novo valor, que foi 6,1, ficou armazenado dentro de média. Na linha 14, eu vou mandar imprimir a média, está lá, média, e foi, no caso, o que está dentro de média, dentro da nossa variável média, 6,1. Linha 15, eu começo agora a comparação de quem são as maiores. Notas maiores do que a média. E aí eu vou precisar de um novo laço para sair procurando quais são as notas maiores do que a média. Qual foi a média? 6,1. Então eu vou sair comparando posição a posição, aquela que for maior do que 6,1. Como é que a gente vai fazer isso? Começa o laço, o int inicializa de novo com 0,
primeiro espaço, primeiro índice 0 dentro do vetor notas, e ele vai até a posição onde i é menor do que 10. Então ele vai percorrer 10 vezes as 10 espaços desse nosso vetor. E a cada passada vai ser incrementado. E aí vem a condição que vai me levar às maiores notas. Se nota naquela posição, tipo ali, a primeira posição foi um 7, se nota naquela posição for maior do que a média, ou seja, aquele 7 for maior do que 6.1, então o que vai acontecer vai ser printado aquela média, aquela nota naquele momento. Então ele vai imprimir, perceba que ele não está armazenando as maiores notas. Esses valores aqui eles não estão guardados, eles só estão sendo apresentados em tela. Então ele vai apresentar o 7, e aí a cada passada do laço ele vai fazer a comparação. O 5 ali na linha 17, o 5 é maior do que 6.1? Não é, por isso que ele não está sendo printado em tela. Ele não entra naquele se. E ele só vai entrar quando for maior. E assim ele vai apresentar em tela, mas lembrando que aqueles números apresentados, eles não estão armazenados em variáveis, em vetor, em nada. Só mostrados em tela. E aí após encerrar todas as passadas do laço, ele finda isso na linha 20 ali, encerrando dando 3 saltos de linha e mostrando o nosso System Pause, que vem aquela mensagem mesmo padrão, pressione qualquer tecla para continuar. Mais uma atividade onde ela pede-se o seguinte: faça um programa que lê 3 palavras do teclado e imprime as 3 palavras na ordem inversa. Então eu vou pedir para meu usuário digitar 3 palavrinhas, e essas 3 palavrinhas deverão ser impressas na ordem inversa da minha digitação. Vamos ver como isso aconteceu. A gente já vê que na tela ali, eu digitei ali Rildo Oliveira, professor. E aí a ordem inversa foi eu pegando a terceira palavra, professor, depois a segunda, Oliveira, e por fim a primeira, Rildo. Ordem inversa. Como é que eu faço isso? Não tem muito truque. Basta armazenar esses dados, essas palavrinhas, ali dentro da utilização de uma estrutura como vetor e fazer a regressão da contagem também da mesma forma, utilizando a ordem inversa no nosso vetor. Eu tenho ali na linha 4, eu chamo ali uma variável de controle. Na linha 5, eu estou criando uma matriz. Hoje a gente não revisou ainda, vamos revisar amanhã a matriz, da mesma forma que vamos revisar mais vetor, que vetor e matriz, a matriz nada mais é do que um vetor multidimensional, mas a gente já entende como ela funciona. Quando eu digo ali 3, eu estou dizendo que eu estou armazenando no máximo 3 palavras ali, ou seja, seguido daquele modo, para a linha horizontal e 30 aqui, linha vertical, a quantidade ali que eu vou pegar. E aí, eu tenho ali na linha 7 o nosso laço, o nosso for, começando com o i igual a 0, chegando até o valor de 3, porque a gente vai ter 3 palavras. Na linha 8, é pedido para a pessoa informar a palavra, a pessoa informa a palavra, ficou apagadinho ali, informa a palavra, essa palavra que a pessoa informa ali vai ficar armazenada dentro do nosso vetor, ficou apagado aqui em tela, mas dentro do nosso vetor, é recolhido dentro do get, fica armazenado ali na sua devida posição. Na linha 12, a gente vai, depois das 3 palavras ter sido digitado, na linha 12, a gente vai agora reler esse nosso vetor palavra, na primeira posição ali a 3, ó. Palavras, a gente vai vendo que ela vai até 3, então a gente vai ler as 3 palavrinhas, só que aí buscando ali o laço, começando da segunda posição, o índice 2, e retrocedendo até chegar ao 0. Então eu saio buscando ali a palavra que vai ser printada inicialmente. Palavra i, ou seja, o i está com valor de 2. Quem está na posição 2, ou seja, quem foi o índice 2? Foi o professor. E aí é por isso que ele vai ser impresso primeiro. E aí a cada passada, o i vai diminuir mais 1. Vai acabar diminuindo, começa com 2, depois passa para 1 e 0 e assim por diante. Professor, nesse caso aqui, palavras não precisava ter necessariamente 3, porque o índice ele precisava só de 2. Realmente, é algo que a gente pode até melhorar nesse programa. Ficou um espaço ali vago.
Próxima atividade, essa atividade aqui a gente já fez também. Faça um programa que lê duas palavras do teclado e diz se elas são iguais ou diferentes. O programa deve dizer ainda se alguma das palavras digitadas é igual à palavra papagaio. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma comparação de duas palavras. A gente poderia utilizar essa comparação direta caractere a caractere, ou a gente pode utilizar até mesmo, a gente já viu hoje, uma função específica para fazer essa comparação, a CMP, a compare. No caso, é óbvio que eu vou utilizar a CMP, que é bem mais fácil. Se existe uma função para isso, por que eu vou recriar a função para fazer tal coisa? Bora ver como é que ficou isso. Linha 4, eu inicio ali dois vetores. Eu tenho ali um vetor P1 e um vetor P2, cada um deles com um espaço de 30, ou seja, eu aceito 30 caracteres em cada um deles armazenados, palavras de tamanho até 30, aonde na linha 6 eu começo a captura das palavras, eu peço para a pessoa digitar. A pessoa digitou ali, informe a palavra 1, a pessoa digitou, eu digitei Rildo, e essa palavrinha Rildo vai ser capturada pelo gets na linha 7 e colocada dentro do vetor P1. Na linha 8 é pedido a segunda palavra, a pessoa digita a segunda palavra e vai cair dentro do nosso vetor P2. E aí chegou o momento que a gente espera, a comparação. Linha 11 eu faço a comparação, vou utilizar a str-cmp, a de comparação. Poderia fazer essa comparação item a item, poderia, daria um trabalho muito maior. Mas como a gente já sabe a utilização dessa nossa função de comparação, vamos utilizá-la. Chamo ali o nosso se, chamo a comparação str-cmp e comparo A1 com A2, P1 e P2. O que a CMP ela entrega? Ela vai entregar o seguinte, se P1 e P2, ou seja, o que tiver ali dentro de P1 e P2 for igual, ela não vai dizer que é igual, ela vai entregar um valor lógico 0. Então, por isso que eu estou ali dizendo o seguinte, str-cmp, P1 e P2 igual a 0. Então, quer dizer que se essa nossa função devolver o valor 0, ele vai entrar dentro desse nosso se e vai dizer, as palavras são iguais. Se caso isso não aconteceu, nem preciso de comparação, se elas não são iguais, elas são diferentes, óbvio. E aí eu venho no else, então eu só preciso de uma estrutura if-else, onde vai dizer que as palavras são diferentes. Eu entro em uma segunda comparação ali na linha 14. Por que a segunda comparação? Porque agora eu quero saber se as palavras, alguma delas são iguais à palavra papagaio. E aí vem, na linha 14, eu fazendo de novo a chamativa da str-cmp, comparando a função de comparação, P1 à palavra papagaio. Se dentro de P1 tiver a palavra papagaio, ele vai me devolver o 0. E aí, como ele, no caso, a P1 tem ali a palavra Rildo, Rildo ali, ele não vai entrar. Linha 15 vai estar mostrando, palavra 1 é igual a papagaio, mas ele só vai entrar se devolver 0, que é o que acontece na linha 16. A P2, vocês viram ali que eu escrevi a palavra papagaio, então ele vai comparar se dentro do vetor armazenou realmente ali a palavra papagaio, vai comparar e aí vai devolver o 0. E aí, resultado, ele vai entrar dentro desse nosso if e vai mostrar que a palavra 2 é igual a papagaio, como mostrado em tela. Então, nesse caso aí, se eu tivesse escrito até mesmo a palavra papagaio, eu tivesse começado a escrevê-la com letras maiúsculas, se eu tivesse feito alguma coisa desse tipo, elas não seriam totalmente iguais. E aí ele me devolveria como diferentes. Mais uma atividade aqui. Faça um programa que crie um vetor, mais uma de vetor, com 5 elementos inteiros. Lê os 5 números do teclado. Armazena o número no vetor e imprime o vetor agora na ordem inversa. Eu quero que seja impresso em ordem inversa. A gente pode pensar, eu gosto sempre de, antes da gente ver o resultado, ver a resposta, a gente pensar no que poderíamos fazer. Logo de cara, ele está dizendo que criar um vetor de 5 elementos. Eles têm que ser do tipo inteiro. Ou seja, são 5 números.
esses 5 números vão ser digitados. Tá lá, ó, lê 5 números do teclado. Segunda parte do problema. Então, a pessoa vai pedir para a pessoa digitar. Armazena os números no vetor. Então, eu já vou armazenar isso dentro desse vetor aqui inicial, esse vetor criado. E imprimir o vetor na ordem inversa. Aí eu vou decidir se eu quero que isso fique em um segundo vetor, posso usar essa estratégia, que aí fica armazenado, ou simplesmente imprimir em tela através de um laço. A decisão é vocês que fazem. Eu preferi aqui só mostrar os valores inversos da ordem de digitação. Por quê? Porque ele não pediu para armazenar esses dados em lugar nenhum. Então eu segui a prática do que o cliente pediu. O modo mais comum, mas o modo mais simples de eu resolver esse problema. Vem ali na linha 4, nossa variável controladora dos nossos laços, o i. Vem um vetor, chamei esse vetor de v, e disse que ele cresceria até o tamanho de 5, ou seja, ele teria 5 espaços, desde o índice 0 até o índice 4. E aí vem o momento da gente começar a recolher esses valores, a captura dos valores. Linha 6, o primeiro laço, ele vai crescer de 0, o i sendo 0, até o i ser menor do que 5. Cada passada dessa, cada passada do nosso laço, ele vai dizer o elemento e a pessoa deverá digitar aquele elemento. E na linha 8, o scanf vai recolher aquele valor e armazenar na devida posição dentro do vetor. Esse laço da linha 9 a 6, ele vai ficar se repetindo até chegar o i na posição 4, ali, nosso índice, posição 4. Armazenando assim os 5 valores dentro do nosso vetor. Na linha 11, eu vou pedir agora para ser mostrados os valores que foram digitados. Nem precisava ter feito isso, mostrar de novo, porque os valores já estavam lá na tela, mas eu fiz um novo laço para mostrar, percorrer o nosso vetor novamente, aonde eu vou percorrer de 0 até 5, mostrando cada um dos valores, como é mostrado ali em tela, os valores originais. E aí eu quero mostrar agora, a partir da linha 15, os valores na ordem inversa. Como é que eu faço isso? Ora, é só fazer o mesmo laço, só que agora percorrendo do fim para o início. Eu vou lá do final para o início, por isso que o i vai começar do 4. Por quê? Porque é o índice 4, chegando até o índice no valor 0. Então, eu vou estar percorrendo isso de 4 a 0, e lembrando que o modo aqui, o nosso incremento, será agora, no caso, um decremento. A cada passada vai diminuir 1, e assim vai ser mostrado a ordem inversa. Lembrando que, nesse nosso laço, ali a partir da linha 15, ele não está armazenando isso em valor nenhum. Se eu quisesse armazenar, eu tinha que criar um novo vetor aí para armazenar esses valores. Atividade 6. Faça um programa que leia 5 valores inteiros, armazene-os em um vetor e calcule e apresente a soma desses valores. Então vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Inicialmente ele diz que é para mim criar um vetor que vai armazenar os valores, ou seja, 5 posições. Então eu tenho aqui, na linha 7, o nosso vetor que chamei de valor, que ele pede valores inteiros, e a gente vai armazenar esses 5 valores aí nesse vetor. Tenho a nossa variável do tipo inteiro aí, que é para usar em caso aqui, em algum momento, nosso laço, e uma variável soma também inteiro, que eu inicializei ela logo com 0. É ela que eu vou fazer o resultado final, a soma de todos os valores. Na linha 9, vem o nosso laço, chamando ali item a item, desde o 0 até o 5, chamando um a um, e pedindo para a pessoa digitar o valor. A pessoa vai digitar na linha 12, recebe esse valor e coloca na devida posição diante do valor ali da variável i. E a cada passada dessa, a soma que começou com 0, ela vai receber o valor dela, mais o valor digitado ali naquele momento que está naquele vetor. Resultado, a gente já vai somando ali, a gente vai criando a variável soma. Após encerrar as 5 passadas, ou seja, digitar os 5 números, na linha 15 eu vou imprimir a soma, vale, e eu dou o valor
da soma. No caso ali, eu somei os 5 números e deu o valor de 28. Na sétima atividade, tem aqui, altere o programa anterior, esse nosso último que a gente viu, para calcular e apresentar a média dos valores entrados e aqueles que são maiores e menores que a média. Então, nesse caso aqui, se eu quiser fazer justamente essa alteração aí de busca de menores e maiores, acabei passando mesmo, para fazer a alteração das somas, essa média, busca por maiores e menores, eu tenho que adicionar, incrementar, refinar o meu programa, o que está a partir da linha 17. Até a linha 17 a gente tem o primeiro programa, onde foi o nosso laço, foi pedido os 5 valores, foi criada a soma na linha 15, e aí, a partir da linha 18, a média, a nossa nova variável média, ela vai receber o valor que já tem dentro de soma, os 5 números digitados, dividido por 5, que é a quantidade que eu tenho de espaços no meu vetor. E aí eu vou ter a minha média. Após isso, eu vou imprimir em tela na linha 19 a minha média. Na linha 20, eu vou pedir agora os seguintes valores são maiores do que a média. Eu vou mostrar quais são os valores que são maiores. E aí eu passo por um laço comparando esse valor da minha média com os valores que tem dentro do nosso vetor. É o que está acontecendo ali na linha 22. Valor naquela devida posição, que começa na contagem de 0. A gente vai contar o nosso vetor de 0 até a posição de índice 4, comparando ele se aquele valor que está ali é maior do que a média. Se o valor que está ali é maior do que a média, e no nosso caso ali a média foi 5,6, ele vai ser mostrado ali em tela. Como os valores que foram digitados ali, a gente viu ali que os únicos que foram digitados foram o 7 e o 9, só eles que vão ser mostrados em tela como maiores. Na linha 25, eu vou fazendo agora a contagem agora dos valores que são menores. Então eu faço de novo o mesmo laço, só que agora na comparação, na nova comparação, eu saio buscando o valor, aquela posição do vetor, o valor naquela posição de cada um daqueles números, se eles são menores do que a média. Somente aqueles que são menores serão impressos em tela. Quero lembrar que os valores que foram encontrados aí, maiores e menores, esses dois aí, eles só estão sendo impressos em telas, não estão armazenados em locais nenhum. Diferente que nesse caso aqui, a média, o valor da média aqui ficou armazenado dentro da variável média. A última atividade, faça um programa que leia 10 valores reais e os apresente na ordem inversa. Tanto ordem inversa, tanto fazer essa leitura, isso aí só está tudo do jeito que você vai colocar o seu laço, o jeito que você vai fazer representar o laço, a criação do laço. Então, criar os espaços para armazenar os 10 itens, a gente já sabe sobre isso. Um vetor, o vetor aqui são 10, então um vetor de tamanho 10. Criei a variável i, que vai ser utilizada dentro do nosso laço. E aí na linha 8 é o nosso laço. O modo como o laço vai ser apresentado é o modo como você queira que os itens sejam apresentados em tela. Eu tenho ali o laço perguntando qual o valor, a pessoa vai digitar o valor daquele item. Esse item vai ser recolhido ali naquela posição e guardado dentro do vetor, naquela devida posição. E aí, após esses vários itens, no caso ali eu digitei de 10, digitei ali o valor do primeiro número, 1, 2, 3. A cada vez que foi me perguntado, eu fui digitando um número. Digitei os 10 números, linha 15, o laço agora vai apresentar os 10 valores, mas retroagindo, voltando aqui o valor 9 menos i, ou seja, retroagindo, e vou mostrar em tela a nossa contagem, os números que foram digitados de 10 a 1, ou seja, na ordem inversa. Vocês percebem aí que eu criei uma nova estratégia, na linha 16, valor, tem ali 9 menos 1, eu estou fazendo esse decréscimo ali, mas eu poderia, e eu acho que até ficaria até bem melhor, eu utilizar o laço ali com decremento, onde eu começaria o i com a posição 10, e ele indo até mesmo i igual, i menor do que 0 e o i menos menos. Assim eu faria um decréscimo aí da nossa contagem, mostraria em tela passo a passo aí os nossos itens.
Turminha, vou agradecendo a cada um de vocês por ter assistido essa nossa aula, ter aprendido mais um pouco, ter aumentado o nosso conhecimento, e vou convidando vocês para a nossa próxima aula, nossa última aula dessa nossa disciplina, para a gente continuar essa nossa revisão e rever todo o conteúdo e fechar com chave de ouro essa nossa disciplina. Então valeu, obrigado e até a próxima.